E aí, galera, beleza? Já imaginaram visitar uma cidade completamente vazia, abandonada, como se o tempo tivesse parado? Lugares tomados pelo silêncio, com casas, hospitais, escolas e ruas desertas, como se os moradores tivessem evaporado de uma hora para outra? Pois é, essas cidades existem e estão espalhadas pelo mundo todo. E é exatamente sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Preparem-se para uma viagem assustadora por lugares que parecem ter saído de um pesadelo, mas que são reais e guardam histórias impressionantes de um passado misterioso e muitas vezes trágico, de cidades congeladas no tempo após desastres nucleares a metrópoles desertas, tomadas pela areia do deserto. Vamos explorar o lado obscuro da civilização e descobrir o que aconteceu com esses lugares e as pessoas que ali viveram. Apertem os cintos, porque a jornada de hoje vai ser de arrepiar. Abrindo nossa lista, temos Pripyat, na Ucrânia, um nome que ecoa como um grito silencioso da tragédia de 1986. Imaginem só, uma cidade vibrante, com quase 50 mil habitantes, mas em um instante tudo mudou. A explosão do reator 4 de Chernobyl lançou uma nuvem invisível de radiação mortal. Pripyat permanece congelada no tempo. A cidade fantasma de Pripyat se tornou um símbolo dos perigos da energia nuclear. A quilômetros da costa do Japão, existe uma ilha que parece ter saído de um filme distópico. Hashima, conhecida como Gunkanjima, a Ilha Acorazado. Seus contornos imponentes, antes tomados por edifícios residenciais e instalações industriais, lembram a silhueta de um navio de guerra. No início do século XX, Hashima era sinônimo de superlotação e produção industrial frenética. A descoberta de carvão no fundo do mar transformou esse pedaço de rocha em um centro vital para a indústria japonesa. Em seu auge, Hashima abrigava mais de 5 mil pessoas, uma comunidade vibrante espremida em um espaço minúsculo. A partir da década de 1960, o carvão começou a perder espaço para o petróleo e a ilha mergulhou no esquecimento. Hoje, a ilha é um patrimônio mundial da Unesco, um lembrete silencioso do impacto da industrialização e da rápida transformação da sociedade japonesa. As ruínas de Hashima, corroídas pela maresia e tomadas pela vegetação, nos convidam a refletir sobre a efemeridade das cidades e a força implacável da natureza. Preparem-se para uma viagem a um inferno na Terra, um lugar onde o chão queima sem trégua há décadas, expelindo fumaça tóxica e rachando o asfalto. Escondida na Pensilvânia, nos Estados Unidos, a cidade de Centralia parece ter saído diretamente do jogo e filme Silent Hill. Em 1962, um incêndio em uma mina de carvão subterrânea se alastrou pelos túneis sob a cidade, criando um inferno subterrâneo impossível de apagar. O fogo, alimentado por toneladas de carvão, se espalhou como uma praga invisível, liberando gases tóxicos e tornando o ar irrespirável. Centralia, antes uma pacata cidade mineira, se viu diante de uma ameaça invisível e implacável. À medida que o tempo passava e o fogo se recusava a morrer, o governo americano decidiu evacuar a cidade. Hoje, Centralia é um lembrete assustador do poder da natureza e da fragilidade da vida humana. As ruas desertas, rachadas pelo calor intenso, as casas vazias e a fumaça que ainda emana do solo criam uma atmosfera fantasmagórica. No coração do deserto da Namíbia, onde dunas de areia se estendem até onde a vista alcança, encontramos Kolmanskop, uma cidade fantasma que parece ter emergido de um conto de fadas macabro. No início do século XX, essa região inóspita da África se transformou em um imã para aventureiros e caçadores de fortuna. A descoberta de diamantes, espalhados como poeira brilhante pelas areias do deserto, deu início a uma corrida desenfreada por riqueza fácil. Em poucos anos, Kolmanskop floresceu como um oásis no meio do nada. Casas luxuosas, um cassino, um hospital moderno, teatro, tudo construído com o dinheiro dos diamantes e o suor de milhares de trabalhadores.
As reservas de diamantes começaram a se esgotar e a descoberta de jazidas maiores em outras partes da África selaram o destino da cidade. O deserto, paciente e implacável, começou a engolir a cidade lentamente. Hoje, Kolmanskop é um destino turístico popular, um lembrete silencioso da fragilidade da civilização diante da força implacável da natureza. E se eu te disser que existe uma cidade fantasma nos Estados Unidos que é como uma viagem no tempo? Um lugar onde o Velho Oeste se recusa a morrer, com suas ruas empoeiradas, salões abandonados e casas congeladas no tempo? Bem-vindos a Bodie, na Califórnia, um dos exemplos mais bem preservados de cidades fantasmas do século XIX. Em 1962, foi transformada em um parque histórico estadual, preservando sua história. Caminhar pelas ruas desertas de Bodie é como voltar no tempo. No topo de uma colina na região da Basilicata, na Itália, ergue-se Craco, uma cidade medieval fantasma que parece ter saído de um conto de fadas sombrio. Fundada no século XI, Craco testemunhou séculos de história, guerras, invasões e desastres naturais. Mas foi a força implacável da natureza que selou o destino da cidade. No século XX, uma série de deslizamentos de terra e terremotos tornaram Craco um lugar perigoso para se viver. As autoridades, temendo uma tragédia, ordenaram a evacuação da cidade na década de 1960. Os moradores, apegados às suas casas e à sua história, relutavam em abandonar a cidade. Hoje, Craco é uma cidade fantasma congelada no tempo. Suas ruas estreitas e sinuosas, casas de pedra parcialmente destruídas e a igreja no ponto mais alto com vista para o vale, criam uma atmosfera melancólica e misteriosa. Craco é um lembrete da força implacável da natureza e da fragilidade da vida humana, um lugar onde o tempo parece ter parado, preservando um passado glorioso e trágico. No coração do deserto mais seco do mundo, encontramos Humberstone, no Chile. Um lugar onde o tempo parou, preservando um passado de suor e salitre. No final do século XIX, a descoberta de salitre atraiu milhares de trabalhadores. Humberstone se tornou um centro vital para a indústria do salitre. Com a invenção de fertilizantes sintéticos, a demanda despencou. Em 1960, Humberstone se tornou uma cidade fantasma engolida pelo deserto. Declarada Patrimônio Mundial pela Unesco em 2005, é um lembrete da fragilidade da civilização. Enquanto a maioria das cidades fantasmas foi abandonada por desastres naturais ou crises econômicas, a história de Oradour-sur-Glane, na França, é marcada por uma tragédia humana. Em 10 de junho de 1944, essa vila foi palco de um dos crimes de guerra mais brutais da Segunda Guerra Mundial. Soldados alemães massacraram 642 homens, mulheres e crianças inocentes. A vila foi incendiada, deixando um rastro de horror e destruição. Após a guerra, o governo francês preservou Oradour-sur-Glane como um memorial. Caminhar pelas ruas silenciosas é uma experiência perturbadora. Objetos pessoais permanecem intocados, testemunhando o horror. Oradour-sur-Glane é um monumento à memória e à necessidade de jamais esquecermos os horrores do passado. Imaginem só uma cidade litorânea paradisíaca, com praias de areia branca e águas cristalinas, hotéis luxuosos à beira-mar. De repente, essa utopia se transforma em uma cidade fantasma, abandonada e congelada no tempo. Essa é a história de Varosha, um distrito de Famagusta, no Chipre. A invasão turca ao Chipre, em 1974, mudou Varosha para sempre. Hoje, é uma cidade fantasma, cercada por arame farpado, onde o tempo parou. E aí, pessoal, depois dessa viagem assustadora por cidades fantasmas ao redor do mundo, fica a reflexão. O que essas cidades nos ensinam? Elas são como cápsulas do tempo, congeladas em um momento específico da história, preservando vestígios de um passado que não pode ser apagado. Cada cidade fantasma tem uma história para contar, seja ela de tragédia, desastre natural, crise econômica ou conflitos humanos.
Ao explorarmos esses lugares abandonados, somos confrontados com a fragilidade da vida humana, a força implacável da natureza e as consequências das nossas ações. Mas, acima de tudo, as cidades fantasmas nos lembram da importância da memória. Ao preservarmos a história desses lugares, honramos a memória daqueles que lá viveram, amavam e sofreram. E quem sabe, aprendemos com os erros do passado para construirmos um futuro melhor. E aí, qual dessas cidades fantasmas vocês acharam mais assustadora? Deixem nos comentários. E não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Valeu!